Olá, estamos iniciando o Batendo Forte com o Mário Medalha, já aqui conosco, está aí o Mário Medalha. Tudo bem, Medalha? Tudo bem, boa tarde, Marcelo. Bom, Estamos prontos para conversar sobre mais um fim de semana esportivo. pois é, começa a me Com muito... contar de caçador, pô. Vieste lá? eu tive em Caçador no final de semana, participando da reunião do Conselho Estadual de Esporte, Ah, e até acabei lá ficando sabendo de algumas novidades políticas surpreendentes. Eu não sabia, por exemplo, que o nosso secretário de Cultura, Turismo e Esporte, o Beto Martins, está mudando de partido. ué, Está saindo do PSDB hum, para o PP, para fazer uma dobradinha com o Juarez Ponticelli. O opa, Juarez vai para federal e o Beto para estadual. sei. Bom, já que você tocou no assunto, a novidade de troca-troca aí desse final de semana é o Paulinho Bornhausen Também é. está entrando no Exatamente. PSB, né? É. De olho na E é- eleição presidencial lá com o governador de Pois Pernambuco, é. né? Então, Marcelo, isso cria um clima para nós que trabalhamos com esporte, que estamos circulando, né, nessa área Uhum. e que a gente acaba se envolvendo também com essa questão política, porque o esporte hoje, Marcelo, tá fora do, não vamos falar de futebol agora. O esporte hoje está pedindo socorro, né? Uhum. Em se tratando do gestor do esporte catarinense, que de início à Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, e aí tem um órgão executor, que é a FESPORT, e o órgão que regula também, que é o Conselho Estadual de Esportes. Nós estamos assim meio embaralhados nessa confusão toda, Uhum. porque a reunião do fim de semana lá em Caçador, durante um evento escolar, que é a Olimpíada Estudantil, chamada de Jogos da Juventude, que é para uma faixa etária de 13 a 16 anos, Aham. é um evento importante e que precisa ter um acompanhamento para e passo, vamos dizer assim, do governo do Estado, principalmente da Secretaria da Educação. Eu já falei isso aqui num outro comentário, a Secretaria não está se envolvendo, enfim. E essas coisas atrapalham bastante, porque não existe, Marcelo, um planejamento, não se pode fazer um planejamento. Uhum. Vou te dizer, então, que nessa reunião, que aproveitando esse evento, que o Conselho sempre vai onde estão os eventos estaduais, Sim. as fases estaduais, a gente tratou exatamente disso, de políticas públicas para o esporte. Uhum. E o Conselho está muito preocupado com o desenvolvimento dessa questão política toda, né? Porque Uhum. o secretário sai, de repente, para mudar de partido, que não teve no espaço no seu partido, que é o PSDB, para se candidatar. Uhum. Aí ele é o secretário que tem por trás de si um órgão executor do esporte de Santa Catarina, que é a FESPORT, o Uhum. órgão gestor executor. Como é que fica? O presidente da FESPORT também vai sair, que recém entrou, Uhum. não é? Yeah. Então fica essa insegurança toda. Yeah. E a gente decidiu lá em Caçador, Marcelo, isso é uma informação, inclusive, em primeira mão, nós vamos redigir um documento para encaminhar para o governador. Sei. Exatamente disso, falando da situação do esporte e pedindo, né, uma política para o esporte catarinense. Uhum. Isso será entregue direto ao governador e eu explico por quê. Para não haver essa intermediação interrompida. Se Entendi. nós tivéssemos colocado um documento na mão do secretário, o que ia acontecer? Provavelmente esse documento ia morrer em alguma gaveta. Claro, claro. Ia ficar esquecido lá em alguma gaveta. O Então, sucessor teria que. disso. Aham. Não, o sucessor vocês teriam que fazer todo o movimento de novo, né? De novo, explicar para ele, e nem se sabe se o sucessor teria alguma afinidade. Aham. Perfil, né? Teria alguma afinidade com a nossa área, porque isso acontece muito também. Esses arranjos políticos todos Aham. acabam É. conduzindo a essa coisa meio nonsense, quer dizer, bota um cara lá que não tem nada a ver É. com o assunto. É, Então, nós vamos receber. o esporte, como outros assuntos importantes que não têm a ver diretamente com a política partidária, ficam reféns dessa ciranda partidária em época de eleição, né?
Exatamente. Então a gente vai encaminhar esse documento, provavelmente até o fim do mês, esse documento estará na mão do governador. E é Certo. um documento importante, o governador vai precisar dar muita atenção para ele. Aham. Nós vamos colocar várias situações e explicar para o governador o que nós precisamos, o que nós almejamos e o que está acontecendo hoje com o Aham. esporte amador catarinense. Ô, Mário, no momento que vocês forem entregar esse documento, e eu acho que vocês vão entregar em mãos isso ao governador, com certeza, né? Não, não queremos nenhuma intermediação. Então, no momento em que vocês estiverem entregando isso aí, vamos registrar isso aí por aqui, né? Pela RW Brasil, né? Ok. Vamos fazer isso aí, até para a gente ter um compromisso do governador registrado, né? Isso é importante, né? Porque realmente o governador vai ter que assumir um compromisso com o esporte. O Medalha, Agora, antes de entrar no esporte aí, local e fim de semana e tal, deixa eu te mostrar um presente que eu ganhei, rapaz. Nesse final de semana eu recebi a visita, estou aqui recebendo a visita do meu cunhado que chegou de San Diego, na Califórnia. E ele me trouxe, rapaz, olha aqui, ó. Me trouxe uma camiseta de um time local. Isso aqui é o nome do atleta, né? O Saipe. De futebol americano. Essa é a aquele futebol de ombreiras Isso, e exatamente. capacete. O pessoal por lá é São Paulino, pelo jeito. As cores do São Pois Paulo. Estou vendo pelas cores. É. Mas eu fui presenteado aqui por Bonita camisa, Fernandinho. camiseta preta, bonita, e com aquele tecido perfurado, né? Para transpirar e tal. Mas o Medalha, e o final de semana, hein? O que tu me diz dele? Pois é, eu antes de comentar resultados, ou enfim, a situação de como estão os nossos brasileiros, né, os nossos brasileirões, eu quero te dizer que eu estou começando hoje uma campanha abaixo o fair play no futebol. Ué? Porque não tem sentido, Marcelo. Mas o fair play não quer dizer bons modos no futebol? Cidadania e tal? Tem bons modos, mas acontece que é exatamente isso que não ocorre. A gente tem visto que nos jogos do Campeonato Brasileiro e de outras competições. Mas falando especificamente do futebol brasileiro, o que acontece é o seguinte: um time arma um contra-ataque e podendo criar uma situação de gol. Aí o adversário, um jogador adversário, se joga no chão. Tá. Em princípio, por estar machucado, etc. Aí o que acontece? O juiz interrompe o jogo, ou o time que está atacando acha que tem que jogar a bola para fora no tal do fair play, para o adversário ser atendido. Sim. Na maioria das vezes, o que está acontecendo é simulação. Sim. E é uma arma muito perigosa, né? Para o sujeito, quando sente que seu time está ameaçado, se joga no chão, aí faz um escândalo, aquela simulação de que foi machucado seriamente. Se contorce, parece que está com uma fratura exposta. Está morrendo. E pedindo quase a extremunção. Então, eu acho que esse troço não está funcionando. Ontem deu um problema danado no jogo Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro devolveu a bola para o Vasco, porque certamente o Vasco tinha jogado fora a bola por causa dessa situação que eu relatei. Aí o zagueiro do Vasco bobeou, foi tentar fazer a jogada e o jogador que tinha devolvido a bola foi em cima dele e roubou a bola, foi até a área e fez o gol. Sim. O pessoal do Vasco até hoje possesso. O Dorival Júnior deu uma entrevista muito contundente depois, dizendo que isso é uma palhaçada. Eu também acho que tem que acabar com essa história de fair play. Então eu estou começando hoje essa campanha abaixo do fair play no futebol. Tá, mas aí o que tem que acabar é com a farsa, né? Com essa. Mas como é que vai acabar com a farsa? Os caras acabam se acostumando, gostaram da brincadeira, acharam aquela velha história, eles sempre acham uma brecha na regra para burlar a regra. Então é isso que está acontecendo. Em todos os jogos, você pode
pode observar, sempre vai acontecer um problema nessa história do fair play, e ontem foi o mais grave, que acabou num gol do Cruzeiro. Mas olha aqui, o Medalha, isso aí não é uma, digamos assim, uma inocência ou uma incompetência do juiz que não sabe definir o que é o que? Porque a gente que é espectador, a gente está vendo se aquilo ali é um migué ou não. O juiz dentro do campo não sabe o que é o que? A gente suspeita, né, Marcelo? A gente não tem a plena convicção. E o árbitro também não é médico, não é? Enfim, ele vê o jogador fazendo aquela cena toda. O que podia acontecer se depois ele percebesse que era simulação, era dar um cartão amarelo, dependendo até vermelho, para o jogador que fez aquilo. Mas o árbitro não tem condições, é muito problemático. Então eu acho que acaba. O cara se deitou, depois não devolve a bola e pronto, segue o jogo. Entendeu? Então não vejo muito sentido mais nessa história do fair play. Pois é. Então, Marcelo, mas assim, do que eu vi. Quanto é que foi esse jogo, hein? 5-3 pro. Nossa Senhora. Cruzeiro. 8 gols, hein? Foi um jogo muito emocionante. O Cruzeiro chegou a fazer 3-1 e o Vasco empatou no finalzinho do primeiro tempo, em 3-3. Aí no segundo o Cruzeiro liquidou o jogo. Aliás, foi um resultado muito interessante, como foi o do Corinthians, né? Que goleou o Flamengo 4-0. E teve um jornal que fez uma manchete muito interessante hoje, a patada. Por causa do Pato fez 2 gols, né? Finalmente parece que está desencantando, fez 2 gols e jogou muito bem. Então esse foi um outro resultado interessante. Para nós, o resultado interessante foi do Avaí, que ganhou mais um por 2-0, está avançando na tabela. E a zebra do fim de semana foi a derrota da Chapecoense em casa, sem trocadilho, para o Icasa. Perdeu de 2-1 e fazia 9 meses e alguns dias que a Chapecoense não perdia em casa. No contato perdeu, mas ainda está em segundo lugar, está bem colocada na tabela, com 39 pontos, 2 atrás do Palmeiras, né? Deixa eu te mostrar o... Não sei se tu estás com o link da rádio aí, ao vivo. O Dorival Júnior, tá tocando meu telefone aqui, só um pouquinho. O Dorival Júnior, ontem, ele deu declarações aí sobre esse fato aí que tu estava relatando aí. Vamos dar uma escutadinha. Porque eu fiquei tão bravo, não. Porque a nossa equipe ficou tão brava. Porque imperou a deslealdade, favoreceu a malandragem. O William pegou a bola, em vez de jogar... Primeiro que ele já jogou de uma maneira que teria uma jogada ali para se pressionar. Segundo, ele jogou a bola e depois foi em cima do Fagner. E o gol só saiu por causa disso. Fair play falso, fair play sacana. É que no Brasil a gente aprende a valorizar a sacanagem, aprende a ser sacana desde pequeno. Essa é a realidade. E foi isso que aconteceu. O jogo foi definido numa jogada em que o fair play, infelizmente, a falsidade de um fair play. É isso aí. O que você falou para ele? Aí, né? Bem que tu dissesse, né, o Medalha? A falsidade de um fair play. Vem exatamente ao encontro do que eu estou dizendo. Né? A coisa não está funcionando, está virando malandragem. E fair play que não tem o menor sentido. Para mim, isso, aliás, é uma daquelas orientações que acabam não dando certo. Né? E principalmente aqui o jogador brasileiro está muito mal acostumado, está acostumado a simular lesão, está acostumado a simular pênalti, qualquer coisa se joga. Então, não adianta, aqui a coisa não funciona. Para mim, tem que acabar com isso. Mas continuando com o fim de semana futebolístico, na Série B, né, a Chapecoense que foi a surpresa da rodada. E a Chapecoense correu atrás sempre, né? O time adversário sempre saiu na frente, né? Fez o primeiro gol, a Chapecoense recuperou e depois sofreu 2-1, né? Sofreu 2-1, exatamente. É um resultado surpreendente, até porque esse adversário que a Chapecoense enfrentou lá em Condá não é um adversário dos mais poderosos, ele está lá na parte de baixo da tabela. E o Joinville continua bem, está ali perseguindo o chamado grupo do T4, está com 30 pontos, um atrás do Sport. O Avaí melhorou, está com 29, está por ali. O Figueirense é que está numa situação meio complicada, com essa troca de treinador, agora tem muito problema interno, enfim, o Figueirense acho que vai
vai ter que lutar para não cair para a Série C. Sim. E na Série A, o Cruzeiro, eu estou com muito palpite nesse time do Cruzeiro. Estou achando que é um candidato seríssimo ao título. Porque é um time que não tem estrela, mas é um time muito equilibrado e está mantendo uma regularidade impressionante. O Grêmio melhorou, está com 31 pontos, está em segundo lugar, 3 pontos atrás. O Atlético Paranaense segue numa campanha muito boa também, está no G4 com 30 pontos, e o Botafogo fecha esse grupo. E o nosso Criciúma conseguiu também uma façanha, não só por ter vencido fora de casa a Vitória, mas por ter derrubado o treinador Caio Júnior. Né? Essa derrota, a terceira consecutiva do Vitória, acabou decretando a queda do treinador Caio Júnior. Então, eu acho que aí se manteve uma regularidade, não assim, fora essa surpresa da Chapecoense e a goleada do Corinthians em cima do Flamengo. Para mim, o resto funcionou como manda o figurino. Estou desconfiado que tem um treinador com a cabeça prêmio, que é o Dunga. O Dunga, eu tenho ouvido muito isso aí. Não, é porque o Inter fechou o 6º empate consecutivo e já está apenas 8 pontos da zona de rebaixamento. Se mantiver essa campanha, essa regularidade de empates, a situação é muito ruim. Há pouco eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha e também andei lendo alguma coisa de jornais do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Dunga está começando a ficar prestigiado, né? Aquele prestigiado que a gente já conhece. Está esquentando a chapa, como a gente diz, né? Está esquentando a chapa, a fritura está sendo preparada, ou já está sendo Agora, feita. que coisa engraçada isso, né, Medalha? O Dunga parece não dar certo, né? Eu não sei se é o temperamento dele. O mais curioso, Marcelo, nisso aí, é que o Inter já fritou ídolos como Fernandão, Falcão, e agora pode fritar outro, né? Eu me lembro mais antigamente ainda do Cláudio, te lembra do Cláudio? Que era zagueiro. Não, o Cláudio, lateral direito. O Claudião, que chamavam ele de Claudião, te lembra? O Cláudio Gaguinho, que era lateral. Ele também andou se metendo como treinador, mas não deu certo, desapareceu. Virou comentarista depois. Enfim, a situação lá no Beira-Rio, ou melhor, no Beira-Rio não, né, no estádio do Vale, que é o estádio do Beira-Rio está sendo preparado, né? A situação está mais para alemão do que para... Tá certo. Isso tem a ver um pouco com aquela nossa conversa que nós tivemos aqui no estúdio, né, Mário? Com relação a jogador de futebol, que nem sempre é uma certeza de dar certo, ou como comentarista, né? Ou como treinador, né? Isso não é nenhuma garantia, né? É porque... e ainda mais quando você aposta no ídolo, né? E mais esse caso do Dunga, que como jogador salvou o Inter, inclusive, do rebaixamento, numa partida contra o Palmeiras no Beira-Rio, fez um gol de cabeça e salvou o Inter do rebaixamento, mas como treinador, o problema do Dunga eu acho que é um pouco também de temperamento, sabe, Marcelo? Ele é muito turrão, né? Quando ele quase pegou o Bebeto pela goela, né, dentro do campo, no meio do jogo. Um negócio assim que, se eu te contar, se eu fosse árbitro, eu tinha expulsado o Dunga. Não, o Dunga. O Dunga é um sujeito muito explosivo, né? E tem uma pouca capacidade de unir, tem que trocar o nome dele, inclusive, o anão, né? Não é o Dunga, ele é o Zangado. É verdade, é o Zangado. Tá com o nome errado, homem, né? Tá errado o nome dele. Então tá, Mário. Era isso ou tu tinha mais algum segredo aí? Marcelo, é isso. Tá. Vou seguir a minha campanha, então, abaixo o fair play no futebol. Abaixo o fair play. Vai entender isso aí. Tem que explicar, né? Isso aí é manchete que tem que vir com explicação logo abaixo, né? Aquelas chamadas linhas de apoio. Exatamente. Tem que vir com o olho, né? Então tá bom. Mário, até amanhã, mais ou menos nesta hora aqui, com um espaço batendo forte, com novidades e bons comentários sobre o esporte. Até lá, meu irmão. Tchau, um abração. Aí, o Mário Medalha, que é o nosso titular aqui do Batendo Forte,
Se vocês quiserem dar uma olhadinha nas outras participações do Mário Medalha, vá lá na página Batendo Forte, aqui pela RW Brasil, e você vai ter a coleção dos programas do Mário Medalha. Tá certo? Até a próxima!